Então a lei era o tema predominante do Antigo Testamento, da velha aliança. A graça é a mensagem do Novo Testamento, da nova aliança. João 1, 16, 17 diz: todos nós temos recebido a sua plenitude de graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, diga a graça e a verdade. Diga outra vez que eu quero ouvir. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Portanto, se você quer conhecer a verdade, é a graça. A graça te leva à verdade. A lei é Moisés. A lei é ministério de condenação e morte. A lei condena o pecador. A lei chama culpado o pecador. A graça concede perdão ao que crê. A lei diz: o salário do pecado é a morte. A graça de Deus diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você percebe a diferença entre a lei e a graça? Então o Evangelho não é um apelo para que o pecador se salve por si mesmo, por si próprio. O pecador não pode fazer algo para ser salvo. Temos que acreditar na cruz, na obra da cruz. E hoje, daqui a pouco, nós vamos celebrar a ceia e vamos trazer à memória a obra da cruz. Gálatas 5,11 disse, Gálatas 5,11: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Obrigado, bispo. Ou seja, se o pregador pregar circuncisão, pregar judaísmo, pregar fariseísmo, está desfeito o escândalo da cruz. E quem desfaz o escândalo da cruz não ganha senão o desprazer de Deus. Se nós procurarmos remover o escândalo da cruz da vida cristã, a morte, a ressurreição, o sacrifício de Jesus Cristo, amado, para nada serve. Está desfeito o escândalo da cruz, ou seja, o sacrifício horrendo de Jesus na cruz, a paixão de Cristo, não tem mais nenhum valor para a obra judaizante. Então o Evangelho da Graça é a mensagem sobre a obra de Deus em favor do pecador. O que Deus fez para salvar o pecador, a forma como Deus justifica pela fé. Então, quando Deus iluminou os olhos do nosso coração, nós deixamos o espírito religioso mosaico e passamos a viver daquilo que foi consumado. Eu vivo do que foi consumado. Eu não vivo de Moisés, eu vivo do futuro, do que foi consumado, a minha vida para frente. Eu não ando aprisionado ao meu passado, à lei, onde eu vivi na igreja que eu comecei em Portugal. Por isso Paulo disse que o Evangelho são boas novas, é uma mensagem de libertação da maldição e da condenação. Olha o que diz Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma, diga nenhuma condenação há aos que estão em Cristo. Não adianta vir me ameaçar que eu vou perder a salvação. Não adianta ameaçar a igreja que Deus apaga o nome do livro da vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo, a graça, te livrou da lei do pecado e da morte. A lei diz que livrou. Diga, eu sou livre da lei do pecado e da morte, porque a lei do Espírito da vida em Cristo está em mim. Isto é solidez, isto é verdade. É isso que Deus quer que a sua igreja viva. Viva da sã doutrina. 1 Timóteo 6, 3, assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, a graça, é eusébia, a palavra grega. Se a pessoa é contra, é enfatuado, nada entende, tem mania por questões e contendas de palavra, que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e são privados da verdade, supondo que a eusébia, a piedade, a graça é fonte do lucro. Já viu? Você percebeu a descrição de Paulo para quem não entende a graça? É muito triste. Então a sã doutrina, quem não concorda com a sã doutrina? Homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Você imagina
uma pessoa ser pastoreada ou conduzida por uma pessoa que tem a mente pervertida e não conhece a verdade. Não há liberdade na igreja, não há felicidade, não há alegria, não há desejo de vir ao culto, não há desejo de cantar, louvar. Então a justiça de Cristo nos foi imputada. Nós temos o desejo de ser como Cristo. Diga, eu tenho o desejo de ser como Cristo foi. Nós damos frutos de uma fé genuína.